crise é a máquina do próprio sistema capital, né? O capital produz crises, se alimenta delas, só que cada crise, né, reverbera sobre a vida, sobre a vida humana de forma cada vez mais violenta, né? Além dessas crises que são cíclicas, e aliás tem um autor, que é o Schumpeter, que diz que as crises do capitalismo é necessária para o próprio capitalismo, porque ele se reconstrói com as crises. Crise e reconstrução, crise e reconstrução, assim é o capitalismo. O capitalismo, ele parte exatamente de alguns princípios ou base do sistema, né, que é baseado na propriedade privada. A propriedade privada é exatamente uma base do capitalismo. E essa propriedade privada, ela tem sempre que apropriar renda, capital, dinheiro, é sempre esse o processo. E essa captação de renda, dinheiro, do capital, portanto, que tem sempre que crescer, evoluir, vai gerando uma contradição com a grande maioria da sociedade que fica de fora. Porque se todo mundo pudesse ter o capital, né, mas isso é impossível. Então você vai exatamente centralizando e concentrando o capital num ponto da sociedade. Que é intrínseco ao capital, nessa questão da crise. Então, isso que a gente está vendo hoje não é uma exceção, né? Depende da época, claro que cada crise tem suas características, mas que faz parte da própria essência do capital, né? Ter crises, competições, né? Tentar... Quem é mais forte tentar destruir praticamente os mais frágeis, né? A crise do capitalismo, né, é uma crise da própria modernidade. A gente pode, talvez, e aí junto com muitos autores, né, dizer que a gente está chegando num momento de esgotamento desse sistema mundo moderno, que é um sistema mundo colonial, né? E esse sistema mundo moderno foi construído em função de uma nova economia que se construía. Ou seja, o Estado moderno, o direito moderno é construído para viabilizar, sustentar e manter o capitalismo e a expansão do capitalismo. E a gente vive as contradições desse próprio sistema, né? A expansão, a revolução industrial, o surgimento das máquinas, a expansão das tecnologias, as novas tecnologias eliminando emprego. E agora a gente está diante de uma situação que é uma situação radical. O capitalismo tem grandes crises e a gente pode dizer que já no século XIX surgiu uma grande crise do capitalismo e no século XX, uma importante, eu acho que conhecida de todos hoje, que é exatamente a crise de 20, né? Ou seja, a crise que ela vai se conformando em 20, mas é basicamente 29, 30. A grande crise do capitalismo, foi uma grande depressão. Isso levou exatamente à grande perda de capital, à grande perda de valores, etc. Então essa é uma grande crise, atingiu o mundo todo, como se fosse uma crise global, mundial, né? Conhecida exatamente como uma grande depressão do capitalismo, né? Então essa é uma crise, portanto, de grande porte, que atinge o mundo todo. Há um grande excedente que eles têm que queimar esse excedente para continuar reconstruindo o capitalismo. E é interessante que a crise de 29 e 30 levou à Segunda Guerra Mundial. Aliás, para reconstruir tudo foi preciso uma guerra. Uma guerra que destruiu tudo, praticamente a Europa.
verdade, é um mundo que vai sendo construído para cada vez um percentual menor de pessoas. Mas onde você começa a vislumbrar algo onde, por exemplo, essas pessoas podem viver, você não precisa mais não vai precisar mais do mercado de consumo, não vai precisar de nada, não vai precisar de trabalho, você vai ter as máquinas trabalhando para um percentual pequeno de pessoas. E o que você vai fazer com esses centenas de milhões, bilhões de pessoas que estão aí no planeta? E isso é algo que está aí, está batendo as nossas portas. E aí, em diversos lugares, em campos de conhecimento diversos, em teorias as mais diversas, as pessoas estão começando a pensar como é que a gente vai lidar com isso. A gente vê uma alteração significativa em termos de tecnologia, mas muitas vezes essa alteração, muitas vezes não, ela vem sempre acompanhada de uma precarização do trabalho, de uma tentativa de controlar até mesmo a subjetividade do trabalhador. Há avanço tecnológico, por exemplo, a bomba atômica, a utilização da radiação, hoje também serve para curar o câncer. Então, não se trata do bem e do mal, se trata de entender que o avanço tecnológico não visa o bem-estar da população, mas visa a lucratividade do capital. Acho interessante é que nunca antes, na história da humanidade, nós produzimos tantos bens e serviços como agora, em tão pouco tempo, porque a tecnologia permite isso, e ao mesmo tempo uma parcela imensa da população não tem acesso a esses bens e a esses produtos e a esses serviços. O que antes se levava meses para se construir, se constrói em semanas. O que antes era inimaginável uma pessoa ter acesso, como uma televisão, uma geladeira, hoje se tem acesso a isso, mas mesmo assim milhões e milhões de pessoas ficam à margem. E o porquê disso? Porque é um sistema altamente concentrador. Ladies and gentlemen, are you ready? Do you want to hear? Are you ready? Do you want to hear? Marx também dizia que nessa realidade de liberalização crescente e crescimento da tecnologia produtiva, isso vai levar o quê? A um grande excedente, a um trabalho livre enorme com a produtividade. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso é exatamente aqueles que tiveram sorte de captar isso, de utilizar tudo isso a seu proveito. Porque é a propriedade privada. Se toda a sociedade se beneficiasse desse grande desenvolvimento tecnológico e exatamente dessa possibilidade do capitalismo crescer mais, mas não, é sempre uma minoria porque tem a propriedade privada. E um outro fenômeno que é importante a gente entender também, discutir, que é o que vem sendo chamado aqui no Brasil por uberização da economia, onde então você tem essa falsa sensação, isso é um mecanismo ideológico poderoso do capital, uma falsa sensação de que as pessoas são donas do seu meio de produção, eu sou dono do meu automóvel, vou trabalhar com Uber, etc., que é uma plataforma de computador, mas essa plataforma de computador, segundo um livro recentemente lançado, ela hoje vale mais do que empresas como a Ford, como a General Motors, e é uma plataforma, é um programa de computador que está explorando, mas o cara está se sentindo, o cara que dirige fala, eu trabalho a hora que eu quero, eu sou dono do meu carro, e nada, ele continua sendo explorado, mais explorado, porque ele está trabalhando muito mais, ganhando muito menos e deixando um valor grande do seu trabalho para essa empresa, o Uber, que vai levar uma simples plataforma de computador, mas que vai levar um percentual do seu trabalho, do seu ganho. Agora, não quer dizer que a gente vai imaginar, olha, então está acabando o capitalismo, que maravilha, vamos chegar a uma sociedade sem capitalismo. Mas é urgente, fundamental, que a gente seja capaz de construir uma alternativa para isso, uma outra sociedade fundada em outros valores, porque o colapso é o colapso desse sistema mundo. Então isso vai gerar uma extrema instabilidade, o colapso do sistema mundo e a dispensabilidade com a criação dessas novas tecnologias e principalmente agora com os avanços da inteligência artificial, onde a gente tem cada vez exércitos maiores de pessoas que são dispensáveis. Ou seja, são centenas de milhões de pessoas que não são necessárias mais nem para serem exploradas. Eu acho que o capital ele faz de tudo para sobreviver.
né? Ele utiliza de todas as artimanhas para poder sobreviver. Então, eu acho que, vamos dizer assim, se a gente estava acostumado com a monopolização em outras áreas, agora isso atinge até a área de serviços, né, como a educação, né? Então, eu acho que é próprio do capital. A essência do capitalismo é que você tem uma parte mínima que se apropria, mas ele tem que ser exatamente produção social. Mas na produção social, quem vai se apropriar disso é sempre a minoria. Então essa é a contradição essencial porque é a propriedade privada em tudo. Então numa realidade como essa, de um grande desenvolvimento tecnológico, o que é que gera? Um grande excedente, esse excedente é exatamente capturado por uma minoria e a sociedade acaba se dividindo de cima até embaixo. Fica uma minoria com grandes ativos financeiros e a grande maioria que vai se deserdando disso aí, desempregada, subempregada, emprego intermitente, emprego precarizado. Então essa é uma grande divisão da sociedade. Aliás, nós estamos vivendo isso depois da crise de 2008. Essa que é a realidade atual. Nós resistimos muito na época da ditadura. Eu vivenciei isso, eu chorei quando as diretas foram derrotadas, né? Que era a ementa Dante de Oliveira. E então eu aprendi pela própria vida que é só, pode parecer um jargão, mas é só o povo unido para derrotar a ditadura. É claro que demora um tempo para a verdade ser restabelecida. Mas como diria Fidel Castro, né? A história me absolverá, e realmente absolveu, né? Daquele assalto ao quartel Moncada. Eu acho que a história também lá na frente vai mostrar muita coisa. Só espero que não seja muito mais à frente, né? Uma crise mundial que no Brasil também já deixa suas consequências. Para se salvar, o capitalismo aprofunda ainda mais das desigualdades históricas no país. Acho que a crise mundial tem mais impacto na América Latina justamente por nossa história, né? De maior dependência econômica, principalmente. Então nós desenvolvemos pouco a nossa indústria. E o pouco que nós desenvolvemos, né, a partir de 1930, sobretudo, até 1980, o pouco que nós desenvolvemos acabou sendo sucateado depois, né, da implementação das políticas neoliberais no Brasil, sobretudo a partir de 1990 com Fernando Collor de Mello, e intensificada com Fernando Henrique Cardoso, né? Ou seja, uma onda de privatizações. Se a gente perceber, né, o golpe é um golpe do sujeito oculto, são os grandes grupos detentores do capital, internos e externos, né? É um golpe que tem um braço interno dos interesses oligárquicos e daquilo que o próprio Florestan Fernandes sublinhava, que aqui nunca tivemos uma burguesia nacional, mas nós tivemos sempre uma burguesia entreguista, subordinada, associada ao grande capital, e sempre os golpes e as ditaduras foram feitos nesse eixo, né? Especialmente com os Estados Unidos. E nesse momento a gente vive uma crise que, no caso brasileiro, é a expressão mais emblemática para ver como o capital está resolvendo ou tentando deslocar a crise em cima agora dos direitos da classe trabalhadora, né? Então, no Brasil a gente vive hoje um golpe de Estado, né, de natureza diferente das ditaduras que nós vivemos na América Latina na década de 60, 70, etc. Um golpe que não precisou das armas, mas tem elas como pressuposto e que se faz dentro de uma aparência legal. E que ele tem, eu diria, um efeito bem mais violento, porque mostra que se constituiu, no caso aqui do Brasil,
uma unidade da classe dominante, mesmo nas suas lutas internas, e que estão impondo uma das maiores violências sobre os direitos universais. Qual foi a primeira medida absurda, insustentável, criminosa? É a PEC 241, que depois virou Emenda Constitucional 95. Inimaginável um país com a economia que tenha, com a riqueza que produza, você dizer que não vai investir nada mais por 20 anos do que a inflação pregressa naquilo que é direito universal. Saúde, educação, moradia, alimento, transporte, enfim. E o Brasil vai crescer agora, dizem, 1,7%, 1,8%, que é uma fábula de dinheiro. Vai para onde isso? Então, isso está drenado, sobretudo, para garantir os juros do capital cassino, do capital financeiro, ou os subsídios que se dão aos grandes grupos, aos grandes grupos de capital mundo aqui incrustados. Então nós temos assim, sabe, uma certa tendência a olhar no curto prazo. Mas quando a gente vê o que esse Estado foi saqueado, né, e o nosso país e em conjunto toda a América Latina, eu acho que todo brasileiro precisa ler um livro de Eduardo Galeano chamado As Veias Abertas da América Latina. A história do saque, né, dos colonizadores com relação aos países, né, da América Latina. E esse saque continua. E talvez hoje numa dimensão muito maior, né? Porque quando a gente vê a entrega, a venda de uma empresa estratégica como a Embraer, superavitária, para a Boeing, é de chorar. Quem duvidava que existia luta de classe está aí, aos olhos, né? Estampado, né? Está aí. Né? Cada vez mais eles tentando destruir nossos direitos conquistados. Eu vi uma reportagem que achei muito interessante, assim, olha, se nós temos alguns direitos, não pensem que isso veio de graça, caiu do céu, pela bondade de algum ou de outro governante. Foi luta, tem sangue atrás de cada conquista dessa. Né? Então, eu diria que é isso, assim, a tentativa deles é de terminar com as nossas lutas e fragilizar cada vez mais a nossa capacidade de resistência. Então, essa reforma trabalhista vem nesse bojo, né? Esse horror. Agora, o que é a contra-reforma trabalhista? É permitir ainda mais a expoliação de uma legislação que já era absolutamente flexível. Então, permite também contratos intermitentes na educação, na saúde. Existem prefeituras hoje que já estão contratando professores de educação física, de línguas, 1 hora, 2 por escola. E esse é o professor que se vire compor o seu pacote de orçamento. Né? Então, a contra-reforma trabalhista, voltamos ao século XIX, quando se acordava trabalhador à base do chicote. A contra-reforma do ensino médio vai transformar aquilo que era a educação básica, que já não existe, naquilo que foi a concepção do sistema S nos anos 40.
formar para o que serve ao agronegócio, formar para o que serve ao industrial, formar para o que serve ao capital financeiro, etc, etc. Na educação a gente está vivendo isso direto, né? Assim, grandes grupos internacionais comprando grupos privados, né? E sem nenhuma defesa desses grupos privados nacionais, né? Mas comprando e expandindo, quer dizer, numa área que dificilmente há mais tempo a gente poderia imaginar que acontecesse, tem acontecido. Né? Tem acontecido, assim, de grupos internacionais, né, entrarem aqui e comprarem outras empresas, né, porque aí são praticamente empresas, né, que utilizam a educação, mas não sei se educam, né, mas que utilizam a educação. O que a gente ainda tem, né, de diferente da inteligência artificial é a criatividade, a possibilidade de construir novos conhecimentos, a nossa humanidade, é o sentimento. Né? Então, essa coisa, como a gente pode desempenhar isso melhor do que a máquina. Quem quiser, né, ir para a universidade para aprender a operar o direito, a operar determinados instrumentos e conhecimentos para a questão técnica, simplesmente, essa pessoa vai se tornar rapidamente obsoleta, desnecessária. Ela já está e vai ser cada vez mais obsoleta e desnecessária. Daí o investimento, né, inclusive nas pessoas que estão estudando, estão nas escolas, né, investimento numa construção de uma educação, né, reflexiva. Então existe vamos dizer assim, um tempo para as pessoas digerirem. E hoje a informação, a comunicação chega de uma forma tão avassaladora que a população ela demora um tempo. E veja que nós estamos falando de uma imensa maioria do povo que não tem acesso, sabe, tempo para ler jornais. E quando lê também é um jornal, né, de direita, porque existe um grave problema no Brasil, que é o monopólio midiático, né? Ou seja, 7 famílias no Brasil dominam 90% do que chega na nossa casa de informação, mas a população ela não tem acesso, muitas vezes, nem às redes sociais, não tem tempo, né? Então ela precisa, e ela fica assim num cenário de muita confusão. Há um grande desafio de unir numa agenda, né, básica as forças que estão percebendo que estão matando todos os direitos. Eu acredito que a chance de mudança ela está nas movimentações sociais, criação de redes, infiltrações, debate, reflexão e ação. Né? A ação é urgente. Quem tem dinheiro consome, decide, manda e manobra, mas quem não tem come a sobra, que é pra não morrer de fome. Estamos novamente nas ruas. Eu acho que a gente nunca vai sair das ruas enquanto existir o sistema capitalista. É a única forma da gente resistir é lutar. Não tem como pensar em derrotar qualquer iniciativa do capital e especialmente derrotar o capital se não for na luta. Nas ruas, nas praças, né, nas escolas, em todos os lugares. E se a gente deixar por conta do capitalismo, ele exatamente vai continuar tentando se recuperar, empurrando toda a crise para cima da maioria, gerando nova crise e lá vai. E não muda o sistema. Por isso que é preciso luta, e luta grande para mudar o sistema. Onde quem não tem rebola, quem tem fornece a bitola, onde quem não tem se mede. Quem tem fornece a bitola, onde quem não tem se mede. E a mão que tem quando cede, tem outra carta no bojo. E quando dá é com nojo da mão que se estende e pede.